Oi, meninas. Então, deixa eu abrir aqui pra vocês o edital. Vou tentar fazer tudo bem do básico, tá? Não quero notificação. Sem notificação. Tá, então. Eu tenho outro retificado que é menor. Esse daqui ele é mais completinho, tá? Vamos lá. Esse edital ele foi lançado em 12. Cadê minha linda canetinha? Aqui. Não é isso que eu quero, caneta. Caneta, eu não quero você, eu só quero você. Aqui, ele foi lançado em 12 de dezembro de 2012. Então, esse concurso praticamente foi para 2013, ok? Aqui ele está dizendo como é que o edital começa. Ele começa com o número dele, né? Até porque ele pode fazer editais em períodos diferentes, então ele tem que ter uma numeração. Lembrando que Japeri ele foi emancipado em 98. Então ele é um município emancipado de Nova Iguaçu. Ele é um município relativamente jovem, ele fez 98, 32 anos agora. 32? 32. Gente, sou de exatas. Quer dizer, eu sou de biológicas e de humanas. Então, ele é um município relativamente jovem. Concurso de 2013, praticamente. Eu acho que teve um concurso 10 anos antes. Então, ele demorou bastante para acontecer. E isso é comum em município pequeno. Se vocês repararem, nos editais, eles têm um longo período sem concurso. Bom, aqui no edital eles começam mostrando que existem anexos, porque não fica tudo no texto corrido, eles fazem textos anexos. O anexo 1 vai ser o quadro de vagas, o anexo 2 vai ser o quadro de provas, onde vai falar o valor de cada questão, quantas questões, como que vai ser para cada cargo. O anexo 3 vai ser o conteúdo programático, que você vai precisar estudar por cada disciplina. O anexo 4 é o cronograma, ou seja, as datas que começa e termina cada etapa desse processo. O 5 é o formulário de solicitação de isenção. Quem é cadastrado em programas do governo, que é o CAD único, tem o direito à isenção de provas em concursos públicos, faculdades, tem uma série de situações que você pode pedir a isenção de pagamento de taxa. Lembrando que, não sei se é o caso desse daqui, mas você só consegue isenção de uma taxa. Por exemplo, se você quiser fazer prova para professor de anos finais em ciências, que é o nosso caso, ou então para supervisor escolar, que é pedagogo, outra formação, e essas provas forem em dias diferentes, você vai conseguir isenção de uma taxa só, tá bom? Formulário de recursos para prova objetiva. Esse concurso só teve prova objetiva, que é de marcar xizinho, né? A múltipla escolha. E caso você não concorde com o gabarito de alguma questão, você achar que está errado ou que poderia ter uma outra interpretação que mudaria esse resultado da questão, você pode fazer um formulário e dizer que não concorda com aquilo. Tem uma galera que se junta, meus vizinhos maravilhosos, que se juntam para fazer um formulário parecido, justamente para reforçar essa ideia para a banca, né? Tipo, ó, a gente está de olho, hein? A gente viu que isso aqui pode dar ruim, hein? É mais ou menos isso. Aqui é o pré-requisito para você concorrer a cada vaga ofertada. Na pedagogia, a gente tem o cargo de supervisão escolar, orientador pedagógico, orientador educacional, professor de educação infantil, de anos iniciais, e para cada cargo você vai ter uma especificidade, tá? Tem local que pede pós-graduação para supervisão, tem outros que não pedem. Para ciências,
Tem lugar que pede licenciatura em biologia, tem lugar que pede licenciatura plena em ciências biológicas, ou só em ciências. Então, cada edital vai identificar. Por isso que não adianta você perguntar para todo mundo, ai, para tal cargo eu preciso ter tal coisa, porque isso vai depender do edital. Isso é interessante porque, por exemplo, no caso da biologia, se você tiver um diploma com licenciatura em biologia e o cargo pedir um diploma em licenciatura plena em ciências, você pode entrar com recurso para assumir aquela vaga. Obviamente, caso você seja aprovado, tá? Se reprovar, não tem recurso que faça você assumir essa vaga. Bom, menção de horário do edital referente ao estado do Rio de Janeiro. Isso é importante por causa do nosso fuso horário, que voltou. Para isso que eu fiz o L. Bom, dos cargos, a gente tem os cargos que precisam de ensino médio, que é o antigo segundo grau. A gente não vai ver isso, porque o nosso objetivo é outro. Tarará. E agora, cadê tu? Técnico. Isso tudo aqui é atribuição, ou seja, o que você vai fazer, o que vai ser cobrado de você. O que alguém, seu chefe, seu diretor, vai chegar e falar, querido, faz isso para mim? Aí você vai pensar, sim, isso é o meu trabalho. Ou não, isso não é o meu trabalho, mas eu posso colaborar com a equipe. Bom, vamos lá. Educação básica, cargos de nível superior. Você está vendo aqui, ó, professor de educação básica 2, Libras, professor de educação básica 2, educação espacial, não é espacial, é especial, tá? NASA, pode vir. E professor de educação básica 2? Então, aqui tá tudo no grupo, educação infantil também. Tá tudo no grupo do cargo de ensino médio. Logo, quem fez o normal, o antigo normal, ou formação de professores, pode concorrer a essas vagas, tá bom? Só que, mais na frente a gente vai ver, só que a educação especial, eu adorei essa espacial, ele vai precisar de uma especificidade, porque nem todo pedagogo consegue trabalhar com educação especial. Professor de Educação Básica 2. Esse daqui já pede só aquela formação, não precisa de uma especificidade. Libras. Por mais que a gente veja Libras na faculdade de licenciatura, e eu estou incluindo também a pedagogia, a gente não é habilitado. Então vai precisar de uma especificidade. Vamos lá. Cargos de ensino superior. Eu vou tentar não passar de 10 minutos, tá? Qualquer coisa eu corto o vídeo. Vamos. Cadê a gente? Vamos chegar, médico. Fono, nutri. Pronto. Aqui estamos nós. Professor de Educação Básica 1. Tá vendo que aqui tem um 1? No município de Japeri, você vai ser chamado de professor 1. Aí vem a sua disciplina. Ciências, matemática, português e inglês. Tá bom? O professor da educação infantil, dos anos iniciais, que é até o 5º ano, ele vai ser chamado de P2 ou professor 2. Isso pode inverter em alguns municípios. Eu acho que em Queimados é invertido, eu acho. Mas enfim, por isso que existe o edital, para a gente saber qual é o nosso quadradinho. Deixa eu passar logo para outra parte. Meu Deus, 9 minutos de vídeo. Requisitos para posse. Tem que ter sido aprovado, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, ou então estar amparado pela lei. Direitos políticos, ou seja, vamos votar, né, gente? Se não votar, vamos justificar, por favor. Tem gente que prefere a multa, mas enfim, tem que pagar a multa. Estatísticas, obrigações militares e eleitorais.
incluindo os meninos das militares, não ter sido demitido ou exonerado dessa prefeitura por justa causa ou decorrência de processo administrativo disciplinar, que é chamado de PAD. Tente não agredir o coleguinha para não ter PAD, nem xingar, que também é agressão. Possuir o pré-requisito exigido para o cargo, que vai estar discriminado nesse edital. Apresentar documentos civis, que vão ser exigidos pela prefeitura na posse. Passar pela perícia médica. Isso é importante, tem gente que treme na base com a perícia médica, principalmente professor, que com o tempo de sala de aula vai prejudicando a audição, a voz, vai tendo algumas lesões por esforço repetitivo, que são chamadas de LER. Eu acho que eu já até falei isso com vocês. Tem LER e DORT. Falei isso com vocês em sala de aula. E candidatos com deficiência têm toda uma cobertura. Isso é lei, tá? Um país capacitista, isso é muito importante. Aqui, as etapas, elas são todas de caráter eliminatório. Para a gente só vai ter a objetiva, para outros cargos tem avaliação física. Aqui vai falando, nesse item 6, das inscrições, a taxa de inscrição, que na época eu acho que foi R$ 78 para nosso cargo de ensino superior, nome da banca, o site da banca, quando vai ser liberado o seu cartão de informação, que vai ter local de prova, seu nome completo, documentação. Deixa eu logo para outra parte, 12 minutos, estou falando dessa. A prova objetiva, ou seja, marcar xizinho, 5 opções cada pergunta, sendo que somente uma é correta. O valor de cada questão vai estar no anexo 2. Lembra que eu falei para vocês que eles separam o edital. A previsão de local de prova, que vai sair no cartão de informação, e as outras datas desse concurso vai sair no cronograma, que também está no mesmo endereço eletrônico. Condições de realização. Importante. Não chegue atrasado, porque o portão fecha e fecha mesmo. 1 hora antes, o local vai abrir o portão para você entrar. Leva água, comidinha, canetinha extra para emprestar para o coleguinha, documento com foto. Posso levar no meu celular? Pode, mas e se acontecer alguma coisa? Leva o papelzinho, vai, custa nada. Não pode fumar, por favor. Eu sei que dá nervoso, mas nada de puxar um cigarrão na prova. Nada de bebida alcoólica. Vamos deixar o vestidinho e o shortinho de correr, meninas e meninas. Para depois ou antes da prova, tem que ir com uma roupa adequada, como se fosse para uma entrevista de emprego. Aqui tem algumas especificações da prova. Deixa eu terminar logo essa parte para mostrar a prova para vocês, tá? Prova de avaliação física não é nossa, ainda bem. Mas vocês vão ter que correr atrás de aluno, tá, gente? Seria até interessante. Os recursos, foi aquilo que eu falei, de você não concordar com alguma questão. Lembrando que nessa época a internet não estava bombando tanto, tá? Você poderia, mas até hoje você ainda tem endereço físico para enviar esse recurso. Porém, dá para fazer pelo site também. Resultado final vai depender da prova objetiva e da sua linda nota. Tem alguns critérios de ordem. Se empatar, quem tirou maior nota no conhecimento específico vai ficar em primeiro. Se tiver empatado aqui, língua portuguesa desempata. Se tiver empatado aqui, os mais velhos têm razão e direito ao cargo, tá, meus queridos? Maior de idade, dentre os de igual... Ah, não, isso é outra coisa, outra coisa.
Nomeação, pós-exercício. Já vou finalizar esse vídeo que tá grande pra gente ir pra prova. O valor. Isso daqui é valor de 2012, tá? Deixa eu chegar aqui no professor. O salário melhorou bastante. Aqui, ó. O salário de P2, que tem... Peraí. Deixa eu ver a ordem que eles colocaram aqui. Carga horária. Tem salário primeiro, carga horária, quantidade de vagas AC ampla concorrência, vagas para PCD e cadastro reserva. O salário, vamos lá, professor, que é o P2, que é a galera da pedagogia ou da formação de professores. Naquela época, era R$ 950 por uma carga horária de 22 horas semanais, 80 vagas de ampla concorrência, 13 para PCD, pessoas com deficiência, e 40 para cadastro reserva. Isso era para P2, aí tem educação especial, que aqui corrigiram, não é mais espacial. Professor de ciências, naquela época, estava 1.047 para 16 horas. 16 horas é a nossa carga horária semanal, tá? Sendo que é 12 horas em sala de aula. Nós temos 3 horas de aula em cada... Na verdade, são 3 tempos, tá? Em cada turma, e isso dá pra gente 4 turmas por semana. Dá pra fazer isso em 2 dias, se não conseguir, no máximo em 3 dias. E dias que eu falo são manhãs. Lá em Japeri, a maior parte das escolas, que é de P1, que são os anos finais do 6º ao 9º, são na parte da manhã. Tem algumas à tarde? Tem, mas a maior parte é na parte da manhã. Geralmente P2 pega à tarde. Alguns pegam de manhã? Sim, pegam, mas a maior parte é à tarde. Aqui, quadro de provas. Pra gente, 12 questões de português, 8 de fundamentos de educação e 20 de conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos é o quê? Ciências, tá? Cada questão de português vale 1 ponto, fundamentos 1 ponto e ciências vale o dobro. Total de pontos vai dar 12 mais 8 mais 40. Isso daqui dá um total de... Faz a conta aí, gente. 40 mais 20 dá 60 pontinhos. Acho que vou deixar para falar o restante no outro, tá? Aqui o cronograma que eu falei para vocês. Não li os outros porque não é para o nosso cargo. Período de inscrição, tudo bonitinho. Presencial, olha só, igual os incas e maias faziam. O que vai ser feito, a data que vai ser feito e o horário que vai ser feito. Isso é um cronograma. Depois, período de inscrição via internet, solicitação da tal da isenção, que é o pessoal do CAD único, resultado da isenção, homologação, ou seja, confirmação. Basicamente é falar para você que você conseguiu se inscrever, parabéns, querida, a próxima etapa é fazer a prova. Recursos contra homologação. Se você quiser consertar alguma coisa no seu cadastro, se não foi aceita a sua inscrição, é aqui nesse período. Entrega dos cartões de confirmação, aqui que é o CCI, cartão de confirmação de inscrição, via internet, tá? Data da prova, divulgação dos gabaritos, prazo para aquela interposição de recursos, por isso que os grupos hoje em dia são importantes, porque a gente pode se juntar para reclamar junto, nada como reclamar junto. Divulgação do resultado da prova, o que é diferente da
divulgação da data prevista de resultado final. Divulgação do resultado da prova ainda pode ter alguma correção, tá? E o final é final. E, finalmente, a publicação do resultado do concurso. 2 dias antes do meu aniversário, saiu o primeiro resultado. Já convocou? Não, eu fui convocada só em abril do outro ano. Eu acho que eu fiquei em 31º. E como vocês viram lá em cima, teve 11 vagas. Pré-requisito dos cargos. Vamos logo no nosso? Vamos lá. Pré-requisito é o que você precisa ter para poder exercer aquela função. Professor de educação infantil. Olha o que eu falei para vocês. Educação infantil. Habilitação para magistério nível médio ou curso normal superior ou licenciatura plena em pedagogia com habilitação para magistério infantil. Dentro da sua graduação, tá? Professor de Educação Básica 2. Aqui vai ser aqueles anos iniciais. Aqui você vai ter, a única coisa que muda é que você tem que ter a habilitação para o magistério nos anos iniciais do ensino fundamental, que é até o 5º ano. Nessa idade eles já brigam com a gente. Educação especial, tem que ter tudo isso, aí chega na hora da habilitação, tem que ter habilitação para o magistério, para os anos iniciais do ensino fundamental, igualzinho, com habilitação específica ou pós-graduação em educação especial. Ou seja, quem está interessado na área, faz aquela pós bonita em Libras. E o nosso cargo, ser portador do diploma de licenciatura plena em ciências ou ciências físicas e biológicas. Tem curso que é ciências naturais, tem curso que é ciências químicas e biológicas. Tudo cabe recurso, tá? Tudo cabe recurso. Mas se liga que o edital tá pedindo esse plena. Tem que ver no seu currículo se tá escrito plena. Currículo não, diploma. Daqui a pouco eu falo o restante.